Nós, na última ministração do Tadel, nós estávamos falando a respeito de um tema de paternidade espiritual. Eu sugiro que você possa dar uma olhadinha nas nossas gravações, sempre lembrando que todas as nossas ministrações são gravadas, elas estão disponibilizadas no YouTube. Nós temos um canal no YouTube que se chama, como se chama mesmo, Adriano? Fonte de Vida Indaiatuba. Então você coloca lá no YouTube, Fonte de Vida Indaiatuba, vai aparecer um canal com umas quase 400 mensagens lá. Dentre essas muitas mensagens, tem mensagens de TLC, mensagens de Tadel. Se você não for por esse caminho do YouTube, você pode ir pelo caminho do nosso site. Você entra no nosso site, que é fontedevidaindaiatuba.com.br. Na parte de cima tem lá Tadel TLC. Você clica e você tem então todas as ministrações de TLC que até então nós fizemos. Todas elas ali. Tá bom? Eu sugiro que você, quando você tiver um tempinho, você possa ser ministrado por essas gravações, porque pode ser que Deus fale com você em alguma coisa. Na nossa última ministração, nossa última aula, nós terminamos esse detalhe, desse princípio a ser observado, a importância do líder de célula ser um pai espiritual, ser de fato alguém que tem uma visão de pai. E nós estamos dando continuidade nisso. Aqui foi o último slide que nós ministramos, características de verdadeiros pais e mães espirituais. E agora vamos avançar um pouquinho e falar ainda dentro desse contexto de princípios poderosos a serem observados pelos líderes de célula. Esse ponto aqui: devemos ver a igreja como pessoas e não um prédio. Pois bem, queridos, nós somos uma igreja em células justamente porque nós compreendemos que é possível nós vivermos a realidade da igreja primitiva. E a realidade da igreja primitiva, ela não era uma igreja como com o passar dos anos acabou se tornando uma igreja que ela se institucionalizou em demasia e colocou para apenas algumas pessoas a obra do Senhor, a obra ministerial, e fez com que todos os demais apenas observassem ou participassem a fim de receber alguma coisa daqueles que eram os homens e mulheres exclusivos para trabalhar com as coisas de Deus. Então, em algum momento da história, a igreja passou por um processo ruim, que foi qual processo? De entender que os únicos que eram sacerdotes de Deus, de fato e de verdade, eram algumas pessoas, poucas pessoas. Para você entender o quão grave era esse processo, que chegou um momento na igreja que a igreja só permitia o acesso das sagradas escrituras, da Bíblia, para os sacerdotes, no caso da igreja católica, os padres naquela época. O povo não tinha acesso. Então você pode tentar imaginar com isso o tamanho da ignorância espiritual que existia e o tamanho da manipulação espiritual que existia, porque somente quem conhecia alguma coisa sobre Deus e podia de algum modo fazer algo eram esses sacerdotes, e o povo nada podia fazer. O povo era completamente ignorante em relação às coisas de Deus. Graças a Deus que isso mudou. E o que fez essa mudança? Vários homens morreram nesse processo e pagaram um preço caro por isso, mas de forma assim histórica nós começamos a desfrutar dessa mudança através da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, entendendo a salvação pela fé em Cristo Jesus, entendendo a salvação como pela graça mediante a fé, que o justo viverá por fé, ela entendeu que era possível cada cristão ter revelação da parte de Deus, cada cristão ter conhecimento de Deus, e que sim, os sacerdotes institucionalizados eram importantes, mas que a igreja, na verdade, não era a exclusividade de uns poucos homens, mas a igreja, de fato, ela era todos aqueles que criam em Jesus Cristo. Todos aqueles que criam em Jesus Cristo passaram agora a ter acesso à Escritura Sagrada. Isso aconteceu por uma obra de Deus, porque de um lado nós temos a Reforma Protestante, com um homem como, por exemplo, Martim Lutero. Outros homens também participaram dessa reforma, não foi o único homem.
E no mesmo intervalo de tempo, Gutenberg, ele fez a criação da prensa. E o que deu então a possibilidade de poder colocar à disposição das pessoas coisas assim impressas. Isso fez com que a Bíblia pudesse agora ser impressa. A Bíblia, que era exclusiva de sacerdotes católicos, agora estava na mão do povo. Lutero foi um homem que gastou a vida dele não apenas naquilo que nós conhecemos bem, pregando contra as indulgências, fazendo as 99 teses no castelo de Wittenberg, ou todos aqueles detalhes da história que você conhece, mas uma parte muito importante da história de Lutero foi transliterar, transcrever a Bíblia e traduzir a Bíblia dos originais para o alemão da época. Então o que ele fez? Ele fez aquilo. Hoje nós temos a nova tradução da linguagem de hoje, né? E nós consideramos até uma linguagem fraca, porque ela, por vezes, na intenção de traduzir tão claramente algumas verdades bíblicas, ela acaba perdendo a essência. Nós sabemos disso, mas é uma Bíblia válida para quem está começando. Lutero foi o primeiro a fazer esse negócio. O que ele fazia? Ele ia para os ajuntamentos, para as feiras da cidade, para as ruas, ouvir a linguagem do povo. Para quê? Para que ele pudesse traduzir do original, que ele dominava, na palavra mais exata do conhecimento daquelas pessoas. Então, aquela primeira Bíblia de Lutero, que ainda hoje tem algumas cópias aí que podem ser conhecidas, isso está em alemão, obviamente, ela era uma tradução extremamente atualizada de acordo com a linguagem que os alemães poderiam conhecer a respeito de Deus. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um sonho, e esse sonho se cumpriu, de colocar uma Bíblia na mão de cada crente, de cada cristão. A reforma protestante deu tão certo nesse sentido, que viabilizou o conhecimento para todos nós. Hoje nós temos na nossa casa 5, 4, 10 Bíblias. Talvez no seu celular você tenha 2 versões, 3 versões, mas isso tudo poderia nunca ter chegado a nós se esses homens não tivessem pago um alto preço para que pudesse acontecer isso. O que isso viabilizou? Viabilizou o conhecimento, viabilizou conhecer a Escritura Sagrada e se apossar daquilo que era a revelação de Deus. Dentre as coisas, uma das verdades que a reforma protestante colocou é que todo cristão é um sacerdote. Um lema da reforma era o sacerdócio universal de todos os crentes, o sacerdócio geral de todos os cristãos. O que significa isso? É a compreensão que o Rogério, ele é um ministro de Deus, a Elaine é uma ministra de Deus, o Alex é um ministro de Deus. A compreensão até aquela época é que só os padres, os sacerdotes eram os ministros de Deus, e era aqueles que eram desse grupo, era então, o nome que eles chamavam? Eles faziam o povo e o clero, exatamente, está buscando essa palavra. Então tinha o clero e tinha a plebe, tinha o povo. Diante dessa compreensão, mudou essa realidade. Obviamente nós temos ministros, temos pastores, temos apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, que Deus separa para o cumprimento do ministério, mas nós compreendemos que todo cristão é um ministro de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque somente compreendendo essa realidade que foi resgatada por meio da reforma e já é uma realidade na sua célula, porque você é um pastor na sua célula, porque você é um líder de célula, porque você é alguém que ministra, você é um ministro de Deus, você é um discipulador sobre a vida de alguém, você está cuidando de pessoas, você está ganhando vidas e cuidando delas, então você é um ministro de Deus. Então só quando você entende como que isso chegou, é que você de fato pode viver essa realidade de não compreender que a igreja é isso aqui, é o prédio em si. Porque essa compreensão, ela é uma compreensão, deixa eu explicar assim de forma mais direta, é uma compreensão católica do século XV, que se manteve em algumas realidades até a data de hoje, ou melhor, do século XVI, até a data de hoje, que faz uma separação entre o sagrado e o secular. Já deve ter ouvido essa expressão, né? É muito comum, nós utilizamos dela em algumas ocasiões, mas a nossa compreensão, ela precisa avançar e entender que se a igreja, que é sagrada, ela entra no secular, o secular se torna igreja. Dá para entender?
Você já deve ter visto algumas pessoas, elas estão no ônibus, ou elas estão dentro do seu carro, aí passam numa igreja católica, o que elas fazem? Por que elas fazem isso? Porque aquele lugar é sagrado. A compreensão de que aquele lugar é sagrado. Se você pega uma pessoa dessa e você traz para uma festa de multiplicação da igreja Fonte Vida, e depois você pergunta para ela o que você achou, ela fala: misericórdia. Como que vocês podem fazer isso na igreja? Por que não pode fazer isso, querida ou querido? Porque a casa do Senhor é sagrada. Mas ela pode ir para o carnaval, ela pode ir para o Itaici, ela pode fazer um monte de coisa, né? Ela pode ir para o antigo Tejus, ela pode tomar tudo. Por quê? Porque isso é o quê? Secular. Deu para entender, sim ou não? Então, essa compreensão, ela faz uma vida bem dualista entre sagrado e secular. Crentes religiosos que também existem, similar a católicos religiosos, que existem muitos, têm essa mesma compreensão. Eles entram na igreja e eles... sagrado. Sai da igreja... Por quê? Porque é secular. Está no trabalho? É secular. Está no ministério cristão? Sagrado. Ele se permite coisas aqui que ele não se permite aqui. Quem que colocou isso na cabeça dele? Foi a Bíblia? Não. Foi o pastor Wesley? Não. Essa é uma compreensão antiga que precisa de uma revelação para quebrar. Por quê? Porque na vida de uma pessoa que é espiritual, tudo é espiritual. Aonde que diz que isso aqui é e o que esse aqui não é? Isso a religiosidade criou. A religiosidade, ela sacramentaliza lugares e gera comportamentos de acordo com esses lugares. Nós não. Em nome de Jesus, nós que temos revelação da palavra, não. O que nós fazemos? Nós fazemos uma obra de resgate. Porque aonde a igreja entra, ela redime a terra. O que é redimir a terra? É fazer uma obra de redenção, é fazer uma obra de purificação, ela faz uma obra de santificação, ela faz uma obra de arrancar aquilo que é maldito e estabelecer aquilo que é bendito. Isso é uma obra de redenção. Você consegue entender? Então vamos imaginar, vamos dar um exemplo aqui. O Rogério é um policial, mas ele é um policial crente em Cristo Jesus. Então ele vai lá para o ambiente onde os policiais estão. Ele tem que fazer determinadas práticas como um policial deve fazer, e a gente sabe que o policial faz. Ele é pago, ele é estabelecido pela sociedade poder proteger nós, ok? Então ele vai fazer isso. Mas como que ele vai fazer isso? Ele poderia, como um católico, vamos pensar assim, religioso da compreensão sagrada e secular, aqui vale tudo, porque aqui eu sou policial. Mas quando eu estou na igreja, aí é outra coisa. Não, mas ele é um crente que não tem essa compreensão. Então, o que ele vive? Ele redime o lugar por onde ele está. Ele é um instrumento de redenção daquele lugar. O agrupamento policial do qual ele faz parte, do qual ele trabalha, com quem ele convive, é diferente porque tem um crente cheio do Espírito Santo lá. Você consegue entender essa diferença? Isso muda o ambiente. Agora imagina que o Alex vira um político, aleluia. Se quiser falar misericórdia, pode falar também. Ok, mas vamos imaginar que Deus dá um chamado específico, assim como dá para uns para ser policial, outros para ser pastor, dá para que nem deu para José para ser um político. Ok? Ele vai fazer uma caminhada política, começando como vereador, para ser um prefeito, para ser depois um deputado estadual, talvez um deputado federal, talvez um senador, talvez um presidente. Ok? O que esperamos de uma realidade como essa? Que ele faça o que na política brasileira? Que ele seja instrumento de redenção da política. Oremos pelos nossos políticos, que se declaram como evangélicos, que se declaram como cristãos, para que eles não se contaminem, e para que eles de fato cumpram o papel de redimir os lugares. Por quê? Porque a igreja, querido,
Ela não pode ser interpretada só como isso. Se eu interpretar a igreja só como isso, a influência que a igreja de fato exerce sobre a sociedade é mínima. Agora, se eu interpreto que nós devemos ver a igreja como pessoas, aí muda tudo. Aí nós temos uma influência sobre toda a sociedade. E o nosso chamado em Deus é ocupar cada monte de comando e de influência que a sociedade tem. Cada monte de comando e de influência que a sociedade tem. Política, as artes, que seja, todas, absolutamente todas, os montes de comando. Eu falo isso porque a nossa mente precisa de uma revelação em relação a isso. Porque o comum é nós olharmos para a igreja como um lugarzinho, tiquitititinho, para trazer pessoas que estão em sofrimento humano. E se um dia, de repente, alguém que não está sofrendo tanto quiser entrar, ela é bem-vinda, mas ela não passa disso. Ela trabalha só com os necessitados, ela só trabalha com aqueles que são os mais desfavorecidos. É uma compreensão de que ela é uma prestadora de serviço humanitário para a sociedade. Jesus não levantou a igreja para ser isso. A igreja não foi levantada para isso. Mas a gente tem que alimentar os pobres. Sim, se alimenta hoje, ele volta a ter fome amanhã. Você dá janta agora, amanhã de manhã a gente está com fome novamente. Se a gente comer agora, daqui a 3 horas a gente já está com fome. Se a gente entrar por essa vertente, a gente não vai cumprir. Jesus era seguido por uma multidão que queria comida. Na hora que ele falou, gente, o discipulado é assim, ó. Aí os que ficam, tá todo mundo indo embora, vocês não querem também? Ele falou isso para o discípulo dele. E aí o Pedrão falou assim, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas ele nunca confundiu a ajuda e a manifestação de amor como uma obra humanitária estilo assistencialismo social só. Pastor, mas a igreja precisa fazer assistência social? Precisa, mas está dentro de uma compreensão de redenção da terra. Isso está dentro de uma compreensão de manifestação do reino de Deus. Dá para entender a diferença? Porque senão a gente interpreta equivocadamente. E a gente acha que a igreja deve fazer algumas coisas e fica triste porque não faz, e assim a gente fica se debatendo. Nosso principal chamado é essa redenção da terra. E essa redenção ela se estabelece de forma literal com salvação. Então, todas as demais atividades que a igreja faça, ela precisa culminar nesse ponto principal que se chama salvação. Eu posso ficar alimentando uma pessoa o resto da vida, como eu posso ficar orando por enfermidades o resto da vida. A Bíblia fala que Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Então você tem uma ideia aí de como que funciona. Mas o chamado de Jesus a curar enfermos, também. Mas ele veio para buscar e salvar o perdido. E se para buscar e salvar o perdido ele precisa manifestar sinais, ele vai manifestar sinais. Agora, ele só manifestava sinais? Não. No tanque de Betesda tinha um monte de doentes. Quantos ele curou? Por que não curou todo mundo? Perguntemos para ele um dia. Você consegue entender o que eu quero dizer? Pastor, mas a gente não tem que curar enfermos? Temos que curar enfermos e vamos curar enfermos em nome de Jesus. Mas o nosso objetivo em curar enfermos é não que a perna fique melhor, que o câncer vá embora, que a AIDS desapareça, mas que ele vá para o céu. Esse é o nosso grande objetivo. Porque não adianta a AIDS desaparecer, o câncer ir embora, a perna ficar boa, e ele fala assim, muito obrigado, legal, vou ficar com vocês 1 mês ou 2 ou 3, mas estou picando a mula, estou indo embora, não gostei desse negócio não, compromisso é demasiado, não quero esse negócio não. Pastor, mas o que a gente faz? Não, a gente continua orando para os enfermos, obviamente. A gente continua fazendo isso. Mas não percamos o nosso objetivo. Porque senão a gente volta às compreensões do passado. As compreensões do passado era que a igreja ela era esse instrumento de manter a sociedade um pouquinho melhor, de dar uma cara de bondade para uma sociedade tão decaída. Não. Nós não fomos chamados a dar uma cara de bondade para uma sociedade caída. Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus começa com arrependimento das obras mortas. E nós precisamos ter essa pregação sempre clara em nosso coração e nossa boca. Mas claro, como expressão do amor de Deus, vamos alimentar as pessoas. Como expressão do amor de Deus, vamos expulsar os demônios.
como manifestação do amor de Deus, nós vamos curar os enfermos. Com qual finalidade? Salvação. Salvação. Obviamente, para a salvação acontecer, para a pessoa interpretar e entender o amor de Deus, a cura é importante. Alimentar o estômago é importante. É óbvio que é importante. Mas não percamos o essencial em prol do que é secundário. O essencial é a salvação. Amém, queridos? Eu falo tudo isso para que a gente possa entender. Mas o meu coração queima para nós termos um trabalho de forma muito mais integral do que simplesmente o evangelismo em si. Eu anseio por isso. E creio que em nome de Jesus chegaremos a esse nível que a Igreja Fonte Vida, em cada lugar que ela se estabelece, ela tem um centro, não de distribuição de comida e dinheiro, mas de ensinar as pessoas a trabalhar e ter profissão para poder ganhar de forma digna o salário que merecem receber. Isso é importante. Um centro de educação, de assistência socioeducativa, que possa trabalhar fazendo com que as pessoas possam ter dignidade, não apenas dependência como um Bolsa Família. Entende que você se utiliza com benefícios alheios ao que de fato é. Não queremos isso, queremos dignidade, queremos pessoas restauradas, famílias mudadas, uma redenção na sociedade, isso que nós queremos. Amém, queridos? É possível isso, pastor? Eu creio que é possível. Eu creio que é possível. É possível, sim, em nome de Jesus. Vai ser 100% de efetividade? Não vai ser 100% de efetividade. Mas no meio de tudo que nós faremos, veremos muitos milagres do Senhor acontecer. Veremos muitas pessoas de fato mudadas e transformadas, redimidas de fato de verdade pelo Senhor Jesus. Trabalhemos para isso. Atualmente, não conseguimos fazer e dar uma resposta tão grande nesses níveis. Ainda não, mas chegaremos o dia que vai acontecer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas quando esse dia chegar, lembre dessa ministração de hoje, tá? Para que nunca interpretemos que o nosso chamado é simplesmente dar comida, ou simplesmente orar para as enfermidades saírem, ou para os demônios irem embora. O nosso chamado principal é o mesmo de Jesus. Eu vim para buscar e salvar o perdido. Em prol disso nós fazemos isso e muitas outras coisas mais. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, nós estamos aqui como igreja do Senhor, Pai. E diante dessa verdade que nós acabamos de ministrar, nós queremos pedir que o Senhor possa nos usar. Nós queremos muito, Pai, mas muito, que o Senhor possa nos fazer participantes dessa grande salvação que o Senhor quer manifestar em Indaiatuba, Pai. Pai, nosso coração se entristece de ver tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas perdidas, literalmente, sem sentido, sem propósito na vida, ou enganadas, acorrentadas por Satanás, pessoas de fato vivendo debaixo de maldição. Pai, nosso coração anseia pela manifestação de salvação nessa cidade, Pai. E nós queremos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos use nisso, nos capacite, derrame unção, graça, provisão do Senhor, para que nós possamos ser resposta do Senhor para essas vidas, Pai. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos apenas a dar comida, ou orar por enfermidades saírem, demônios serem expulsos. O que nós de fato queremos, Pai, é um evangelismo efetivo. E evangelismo efetivo envolve salvação, por meio de arrependimento das obras mortas, por meio da declaração de Jesus como único Senhor e Salvador, por meio da consolidação dentro daquilo que nós entendemos de fato como igreja, que não é um prédio, mas é dentro de um corpo, de um organismo vivo, que se chama Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, que não é exclusividade desse lugar, mas que está, Senhor Deus, tomando essa cidade, saqueando essa cidade para o Senhor. Pai, no nome de Jesus nós clamamos, Pai, usa a nossa vida. Pai, o Senhor nos deu o privilégio aqui, nós temos vários profissionais, diferentes ramos aqui, Pai. Homens e mulheres que no seu dia a dia, Pai, trabalham nas mais diversas funções e se relacionam com as mais diferentes pessoas. Pai, nós somos a igreja do Senhor.
E por sermos a igreja do Senhor, todos nós aqui, Pai, temos essa responsabilidade de manifestar o Teu reino nas escolas, nas faculdades, nas indústrias, no comércio, nos prestadores de serviço que nós trabalhamos, Pai, nos vários tipos de trabalho que existem aqui. Nós queremos manifestar o Teu reino, Senhor. Que os Teus sinais os acompanhem, como promessa do Senhor em Marcos 16 e 17. Que esses sinais os acompanhem, mas que o que nos leva a trabalhar para o Senhor seja pregar a salvação em Jesus Cristo, Pai. E que esses sinais possam acompanhar. Que em Teu nome possamos expulsar demônios. Que em Teu nome possamos curar enfermos. Que em Teu nome possamos falar em novas línguas. Que em Teu nome, se até mesmo tomarmos coisas mortíferas, ainda assim não morreremos. Por quê? Porque estamos cumprindo o Teu chamado e o Teu propósito. E contamos com a Tua proteção, contamos com a Tua provisão, contamos com a Tua direção. Espírito Santo, usa a Tua igreja. Usa a Tua igreja, Pai. Eu clamo isso sobre a vida de cada homem e mulher que está aqui. Líderes poderosos que o Senhor levantou nessa cidade. Essa cidade clama por um avivamento, Pai. Essa cidade clama por um avivamento. Pai, nós somos uma cidade de muitas igrejas pequenas. Isso vai mudar em nome de Jesus, Pai. Essa cidade, Pai, não tem um registro claro de uma igreja relevante de milhares. Por isso, Pai, nós estamos orando para que a igreja Fonte de Vida em Indaiatuba seja uma igreja de milhares, de milhares, de milhares. E que isso tenha uma relevância por toda essa cidade, Pai. No nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, tomar para o Senhor e redimir cada monte de comando de influência dessa cidade, Pai. Em nome de Jesus, na política, na economia, nas artes, em todas as áreas, Pai, no nome de Jesus, na educação, na segurança, Pai, nós queremos que o Teu reino se estabeleça sobre Indaiatuba. E que Indaiatuba seja reconhecida, Pai, nacionalmente e internacionalmente, como uma cidade rendida ao Senhor Jesus. Pai, hoje nós falamos de Santarém. Hoje, Senhor Deus, nós falamos daquilo que está acontecendo em Bogotá, aquilo que acontece em Seul, aquilo que acontece na Costa Rica, aquilo que acontece em Lagos, Nigéria, aquilo que acontece em vários pontos de avivamento nesse mundo. Mas nós declaramos com a nossa boca que ainda ouviremos como Indaiatuba sendo terra de avivamento, Pai, no nome de Jesus. Ainda ouviremos, Pai, que o Senhor levantou uma igreja que não está trancafiada dentro de quatro paredes, mas que se expressa de segunda a segunda, em cada lugar, em cada ponto, manifestando o Teu reino, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, eu clamo, usa as nossas vidas, Pai, usa as nossas vidas, Pai. Nós não queremos apenas estar aqui numa terça-feira à noite. Nós estamos aqui numa terça-feira à noite para poder dizer para o Senhor: Senhor, nós temos um compromisso de ser usado por Ti. Eis aqui a nossa vida. Envia-nos, Pai. Comissiona-nos, Pai. Equipa-nos, Pai. Derrama autoridade no nome de Jesus através da nossa boca. E que o nosso comportamento, nosso testemunho possa, Senhor Deus, ser tão poderoso que mude realidades à nossa volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada célula poderosa nessa semana. Que haja uma manifestação de vida extraordinária em nosso meio, Pai. Em cada célula. Em nome de Jesus, em cada discipulado. Nós clamamos isso. Em nome de Jesus, papai. Amém. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. E vamos tomar Indaiatuba para a glória do nome do Senhor Jesus.